Tudo começou com um presente inusitado, um antigo terço de prata encontrado por acaso em uma feira de antiguidades. Para Clara, uma jovem estudante de teologia em busca de respostas espirituais, o terço parecia inofensivo. No entanto, a cada oração, estranhas visões começam a surgir, transportando-a para um mundo sombrio onde a fé e o terror se entrelaçam. Os mistérios que antes eram fontes de consolo espiritual agora se tornam portais para algo muito mais sinistro. Clara descobre que este não é um terço comum, e cada conta revela um segredo mais sombrio que o anterior. Em quem confiar quando a própria fé se torna uma arma mortal? Mistérios do terço, cada oração, um novo horror revelado. Era uma tarde cinzenta e pesada, com o céu ameaçando uma tempestade a qualquer momento. Clara andava pelas ruas estreitas e empedradas, sentindo o peso de uma solidão que não sabia de onde vinha. Seus passos eram lentos, quase arrastados, como se o próprio ar estivesse mais denso, difícil de respirar. Estava em busca de respostas, ou talvez apenas de um pouco de paz, mas tudo o que encontrava era uma inquietação crescente que parecia se enraizar no fundo de sua alma. Sua mente estava tomada pelas dúvidas sobre sua fé, algo que, até então, havia sido sua âncora, mas que agora parecia se desfazer como areia entre seus dedos. Ela nem percebeu quando seus pés a levaram até uma loja de antiguidades. A pequena vitrine, suja e empoeirada, parecia intocada há décadas, mas algo a puxou para dentro. O som do sino na porta foi abafado, quase imperceptível, e o ar dentro da loja era sufocante, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O cheiro forte de madeira envelhecida e velas gastas preenchia o ambiente, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos se fixaram em um canto sombrio, onde um terço pendurado parecia brilhar com uma luz opaca. As contas de prata estavam manchadas, como se tivessem visto séculos de uso, mas havia algo de hipnótico naquele objeto. Ela não conseguia desviar o olhar. O dono da loja apareceu de repente, surgindo das sombras como se fosse parte do ambiente. Seus olhos, profundos e cansados, pareciam carregar segredos que não ousava compartilhar. Com uma voz rouca e quase sem vida, ele disse: "Você acredita no poder da oração, menina?" Clara, surpresa pela pergunta, apenas assentiu, sem palavras. O homem entregou-lhe o terço com mãos trêmulas, seu toque frio e úmido. Cuidado! Nem todas as orações são respondidas como esperamos. Algumas, e trazem consigo um preço. Clara, desconfortável, mas intrigada, comprou o terço. Algo naquela advertência acendeu uma curiosidade que ela não conseguia explicar. De volta ao seu quarto, iluminado apenas pela luz mortiça do final da tarde e pelo lampejo fraco de uma vela, Clara ajoelhou-se com o terço nas mãos. Suas mãos tremiam levemente, mas ela insistia em começar a oração. As contas de prata estavam geladas, enviando uma corrente fria por seus dedos enquanto ela fechava os olhos, tentando se concentrar. Cada palavra que ela pronunciava parecia ecoar de forma estranha no silêncio do quarto, como se houvesse alguém ou algo ouvindo cada sílaba. Conforme Clara avançava na oração, uma sensação sufocante começou a envolvê-la, como se o ar ao redor dela estivesse ficando mais denso. Era difícil respirar, e seu coração começou a acelerar. Ela abriu os olhos de repente, sentindo que não estava mais sozinha. No reflexo da janela, algo se moveu rapidamente. Uma sombra. Clara tentou focar, mas a sombra já havia desaparecido, deixando para trás apenas o frio do medo que se espalhava pelo quarto. O ar estava pesado, e sussurros distantes pareciam dançar ao redor dela, como fantasmas presos entre os véus do tempo. Com o coração disparado, ela tentou continuar. As palavras das orações, que sempre lhe trouxeram paz, agora pareciam carregar um peso diferente, uma estranha ressonância que vibrava nas paredes e no chão, como se estivessem acordando algo antigo e esquecido. A cada nova conta que tocava, o ar ficava mais espesso, o silêncio mais opressivo, e a sensação de que estava sendo observada se tornava insuportável. De repente, o quarto mergulhou em completa escuridão. A vela havia se apagado sozinha. Clara ficou paralisada,
sentindo seu corpo tremer de medo. No silêncio sepulcral, ela ouviu um leve tilintar de contas de terço caindo no chão. Lentamente, ela olhou para o terço em suas mãos e viu que ele havia se partido, espalhando as contas pelo chão de madeira velha. Ao se inclinar para recolhê-las, uma risada baixa e cavernosa ecoou pelas paredes, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Clara congelou. Seu sangue parecia ter se transformado em gelo. O terror que antes estava no fundo de sua mente agora havia tomado forma. Algo estava presente ali com ela. Algo que não deveria estar. O quarto, antes familiar, parecia ter se transformado em um lugar completamente estranho e hostil. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada canto, um perigo. E foi então, no fundo de sua mente, que uma única palavra se formou: fuga. Mas Clara não fugiu. Não podia. Algo naquele terço aprendia ali, uma força invisível que a empurrava para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto o suor frio escorria por sua testa, ela compreendeu que esse não era um objeto comum. O terço, aquele símbolo de devoção, havia se tornado uma passagem para algo que ela ainda não conseguia compreender, o algo aterrorizante. A escuridão parecia envolver Clara como um manto sufocante. O som da risada ainda ecoava em sua mente, mas havia cessado no quarto. As contas do terço estavam espalhadas pelo chão, como se cada uma tivesse caído em um lugar específico, formando um padrão que Clara não conseguia entender. Tremendo, ela pegou uma das contas que estavam mais próximas de seus pés. Ao tocá-la, um calafrio percorreu sua espinha, e por um instante, uma imagem vívida e terrível invadiu sua mente, uma figura encapuzada, rezando freneticamente em um altar antigo e sombrio, cercada por sombras que pareciam se estender como garras em sua direção. Clara ofegou e soltou a conta, seus olhos arregalados de terror. Seu coração batia tão rápido que ela temia desmaiar a qualquer momento. O que estava acontecendo? Por que essas visões terríveis estavam surgindo? Ela tentou recuar, mas sentiu uma estranha força a puxando de volta, como se algo no terço estivesse mantendo-a ali, presa. Algo queria que ela visse. Em meio à escuridão do quarto, o relógio antigo da sala ao lado começou a bater as horas. Cada badalada soava como um trovão, aumentando sua ansiedade. Clara olhou em volta desesperada, tentando encontrar alguma lógica no caos ao seu redor. Foi então que notou algo estranho, na sombra no canto do quarto, que antes parecia apenas uma figura indefinida, agora começava a ganhar forma. Gradualmente, ela se tornou mais nítida, e Clara percebeu que não estava sozinha. Uma figura pálida, com olhos vazios, observava-a do canto escuro. O terror tomou conta de Clara, e sua mente gritava para que fugisse, mas seus pés estavam enraizados no chão. As sombras ao redor dela pareciam se mover, como se estivessem vivas, cercando-a lentamente. O ar ficou gelado, sua respiração se condensava em nuvens brancas à sua frente, e a sensação de opressão aumentava a cada segundo. Os sussurros retornaram, mais altos desta vez, com vozes indistintas se sobrepondo umas às outras. Elas falavam em uma língua antiga, desconhecida, e cada palavra parecia carregar um peso sombrio. Tentando recobrar o controle, Clara fechou os olhos e se agarrou ao terço partido. Ela sabia que precisava continuar a oração, como se isso pudesse quebrar o feitiço sombrio que parecia ter tomado conta do quarto. As palavras saíram com dificuldade, trêmulas, e cada sílaba parecia fazer o quarto estremecer. Quando ela chegou à segunda dezena, algo mudou. As vozes cessaram de repente, e o silêncio tomou conta do ambiente. Clara abriu os olhos lentamente, sentindo o suor escorrer pelo rosto. A figura pálida ainda estava lá, mas agora parecia menos ameaçadora, quase como se estivesse esperando por algo. Clara deu um passo à frente, sentindo uma onda de coragem inexplicável. O terço em sua mão brilhou suavemente por um breve momento, e então, a figura começou a falar. Você não deveria ter tocado neste terço, disse a voz, ecoando pelo quarto. Ele pertenceu àqueles que ousaram desafiar o poder além dos nossos olhos. Agora,
Ele guarda seus segredos mais profundos e suas maldições. A mente de Clara girava. Como poderia um simples objeto religioso conter tanto poder? Quem eram essas pessoas? E o mais importante, o que elas haviam desafiado? Clara tentou entender, mas as respostas pareciam escapar por entre seus dedos como areia. Mas algo dentro dela, uma curiosidade incontrolável, insistia que ela precisava saber mais. Ela precisava descobrir o que o terço revelava, e mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo nesse pesadelo. As paredes do quarto pareciam pulsar com uma energia sombria, e as sombras começaram a se mover de novo, mas desta vez, de maneira mais organizada, como se estivessem levando Clara a algum lugar. Sem conseguir resistir, ela seguiu as sombras, que a conduziram para fora de seu quarto e pela casa, até o porão. Cada passo que ela dava era acompanhado por um sussurro distante, como se algo estivesse guiando-a através de um corredor invisível. O porão estava escuro e mofado, o cheiro de umidade e decadência enchia o ar. Clara acendeu uma pequena vela, tentando iluminar o espaço ao seu redor. No centro do chão, havia uma mesa de pedra antiga, marcada com símbolos que ela não reconhecia, mas que pareciam irradiar uma energia maligna. E então, ela viu, e no centro da mesa, repousava um livro antigo e encardido, coberto por uma fina camada de poeira. Clara sentiu uma mistura de fascínio e repulsa. Algo no fundo de sua mente a alertava para se afastar daquele lugar, para não abrir aquele livro, mas a mesma força que a havia guiado até ali a impelia a continuar. Tremendo, ela se aproximou da mesa e, com mãos trêmulas, abriu o livro. As páginas estavam cobertas de palavras em latim antigo, escritas à mão com tinta escura. Enquanto lia, Clara percebeu que se tratava de uma coleção de rituais e invocações, todos relacionados ao terço que ela havia comprado. As orações, se recitadas corretamente, não apenas trariam paz espiritual, mas também abririam portais para outros reinos, e reinos onde espíritos inquietos vagavam em busca de vingança. O terço era o catalisador, e Clara havia, sem saber, iniciado um desses rituais. De repente, as palavras do livro começaram a brilhar intensamente. Clara deu um passo para trás, assustada, mas era tarde demais. Uma rajada de vento gélido varreu o porão, e a vela se apagou novamente. As sombras ao seu redor começaram a se contorcer violentamente, tomando formas grotescas, enquanto uma voz profunda e gutural ecoava por todo o espaço. O caminho foi aberto, sussurrou a voz. E agora, você deve terminar o que começou. Clara sentiu o terror se apoderar dela, mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo a chamava, uma estranha conexão com o terço e o ritual inacabado. Ela sabia que, de alguma forma, estava ligada a esse poder sombrio. As sombras começaram a cercá-la, e as visões retornaram com força total, rostos distorcidos, gritos de agonia, mãos se estendendo de uma escuridão sem fim. Ela queria gritar, mas sua voz parecia ter sido roubada. Clara estava à beira do desconhecido, e seu destino parecia estar selado por forças além de sua compreensão. A respiração de Clara estava entrecortada, cada inspiração era difícil, como se o próprio ar ao seu redor estivesse carregado com um peso insuportável. O porão, antes apenas um espaço úmido e esquecido, agora pulsava com uma energia aterradora. As sombras ao seu redor formavam um círculo, movendo-se de maneira quase ritualística, como se estivessem preparando o terreno para algo muito maior do que Clara jamais poderia compreender. Seu corpo tremia, mas não era apenas o frio que a fazia estremecer, e era a presença, invisível e esmagadora, daquilo que ela tinha libertado. As visões que antes surgiam como relances se tornaram constantes, envolventes. Ela via rostos, mãos, e sentia uma presença tentando se comunicar com ela. A cada palavra que lia naquele livro antigo, algo despertava mais profundamente dentro dela, e não apenas medo, mas uma conexão sombria que a atraía cada vez mais para o abismo. As sombras se abriram subitamente, revelando uma porta no chão do porão que Clara nunca havia visto antes. O livro, como se guiado por mãos invisíveis, flutuou lentamente até a mesa de pedra.
As páginas começaram a virar sozinhas, até pararem em uma página específica. Clara se aproximou cautelosamente, lendo as palavras que estavam gravadas ali: sacrifício final para o equilíbrio das almas. Seu coração acelerou, a adrenalina explodindo em suas veias. Sacrifício? O que isso significava? Ela olhou em volta freneticamente, procurando uma saída. As sombras, agora mais definidas, começaram a se aproximar lentamente, quase como se estivessem encurralando-a. Clara sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Não havia saída. Não havia escapatória. O ritual estava incompleto, e o preço para terminá-lo seria alto, e sua própria alma. O silêncio se tornou ensurdecedor. As sombras pararam à sua frente, como se aguardassem seu próximo movimento. Clara sabia que qualquer decisão errada poderia condená-la para sempre. Seu corpo estava paralisado pelo medo, mas algo dentro dela, uma chama de resistência, não permitia que ela se rendesse tão facilmente. Ela segurou o terço com força, e a oração que havia começado ressoou novamente em sua mente. Fechando os olhos com força, ela começou a recitar as palavras, mas desta vez não era apenas uma súplica, e era um comando, uma ordem para que as sombras recuassem. Cada palavra era dita com mais força, com mais convicção. Clara sentia algo crescendo dentro dela, uma força que ela nem sabia que possuía. A energia no porão mudou repentinamente. As sombras hesitaram, como se estivessem sendo repelidas pela luz invisível que emanava de Clara. Ela continuou, sua voz agora firme, poderosa. As palavras, antes um simples ato de fé, agora carregavam um peso muito maior. Elas cortavam o ar, rompendo o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos. As sombras começaram a se dissolver lentamente, voltando para os cantos escuros do porão, onde pertenciam. Mas antes que a última sombra desaparecesse completamente, uma figura emergiu das trevas. Era a figura pálida de antes, os olhos vazios agora brilhando com uma luz estranha. Você completou o ciclo, disse a figura, sua voz suave, mas carregada de poder. Mas o equilíbrio foi restaurado a um custo. Este terço não é apenas um instrumento de fé. Ele é uma chave para algo muito mais antigo, algo que nem você, nem eu, podemos compreender completamente. Clara, ainda ofegante, olhou para a figura com uma mistura de medo e curiosidade. E o que acontece agora? Sua voz tremia, mas ela não podia evitar perguntar. A figura inclinou a cabeça, quase como se estivesse contemplando a pergunta. Agora, você carrega o fardo do conhecimento. Mas cuidado, pois há sempre mais mistérios do que respostas. Com essas palavras, a figura começou a desaparecer lentamente, dissolvendo-se na escuridão como as sombras anteriores. O porão ficou em silêncio, a atmosfera tensa começando a se dissipar. Clara, exausta, caiu de joelhos, o terço ainda firmemente segurado em suas mãos. Ela havia sobrevivido, e mais a que custo? O que aquele terço realmente significava, e o que mais estava oculto nele? Ela sabia que havia apenas arranhado a superfície dos segredos que ele continha. Enquanto Clara subia lentamente as escadas do porão, uma última sensação percorreu sua espinha. Uma presença silenciosa, observando-a. Ela parou, olhando para trás, mas o porão estava vazio. No entanto, algo estava diferente. Ela sabia que, mesmo que as sombras tivessem desaparecido por agora, elas não haviam partido para sempre. Algo mais profundo havia sido desencadeado, algo que não poderia ser desfeito. O mistério terminava com um sentimento de inquietação, deixando a audiência tão imersa quanto Clara, sem saber se aquilo que presenciaram foi o verdadeiro fim ou apenas o início de algo muito maior e mais perigoso. A luz tênue da casa de Clara brilhava enquanto ela fechava a porta do porão, mas dentro de seus olhos havia uma mudança e um reconhecimento sombrio de que o mundo ao seu redor nunca mais seria o mesmo. Ela sabia, em algum nível profundo, que o mistério do terço ainda não havia sido completamente revelado. Se você gostou dessa história e quer descobrir o que mais Clara irá enfrentar ou quais outros mistérios o terço pode revelar,
inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Quem sabe, você também não se depara com um segredo escondido nas sombras.